da brutalidade das armas em punho, à singeleza das representações artísticas. Eu sou Daiana Pasquim e hoje vou apresentar a você a análise de O Retrato, o segundo livro da trilogia O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. Quando você abre as primeiras páginas de O Retrato, você recebe de novo aquela lufada de vento minuano, assim como já acontecia durante a leitura de O Continente, né? O primeiro do tomo, né? O primeiro da trilogia O Tempo e o Vento, que é finalizada então com o Arquipélago. Eu já fiz o livro de análise de O Continente, fica o convite para que você veja o link aqui no canal também e acompanhe a sequência então dessa trilogia tão importante da vida do escritor Érico Veríssimo. O Continente, inclusive, é considerado por muitos o melhor livro de toda a sua trajetória. O Érico Veríssimo, escritor gaúcho, nasceu em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, em 1905 e morreu em Porto Alegre em 1975. Durante o fecho, né, a escritura, o desfecho da escritura dessa trilogia, que é O Tempo e o Vento, o Arquipélago, que é o último livro, ele teve inclusive um infarte, né? Ele se colocou bastante pressão para conseguir finalizar essa obra, e o último, ele tem cerca de 1000 páginas. Bom, vou me dedicar então a esse livro aqui, que é o livro do meio, o recheio do sanduíche, né, de O Tempo e o Vento. O retrato traz, na verdade, muitos retratos, né? É claro que a gente tem o Dom Pepe Garcia, esse espanhol anarquista que pinta o retrato do protagonista, que é o Rodrigo Terra Cambará. Enquanto em O Continente nós somos levados a conhecer a história da Ana Terra, da sua família, seus irmãos e as mulheres que vêm em sua linha de sucessão e os homens que vêm em sua linha de sucessão, aqui inclusive com o Capitão Rodrigo, né, o Capitão Rodrigo Severo, né, que é tão importante assim na constituição da trilogia. Aqui a gente tem o Rodrigo Terra Cambará, que já é filho do Licurgo, né? O Licurgo, que é esse gaúcho bem tradicional, ama estar na estância, no Angico, e ele teve então o Toríbio e o Rodrigo. E o Rodrigo é aquele filho da modernidade, é aquele filho que gosta da tecnologia, do conforto, que está conectado com tudo que acontece na Europa. E eis que a gente tem esse Rodrigo jovem, né? Essa vida do Rodrigo após a formação dele em medicina. Ele estudou em Porto Alegre e volta então para Santa Fé, né? Que é a cidade onde está a família e é onde está o Sobrado, né? O Sobrado, que é um personagem tão importante em O Tempo e o Vento, desde O Continente. Importante dizer que se aqui ele trabalhou 150 anos da história do Rio Grande do Sul com a história do Brasil em si e a construção desses personagens, aqui a gente tem o final, né, do século XIX e o início do século XX até meados. A gente tem principalmente narrativas acontecendo ali no final do século XIX até 1945, inclusive tudo que implique nisso, né? O Érico Veríssimo, ele trabalhou o romance histórico de uma forma muito importante, que elucida muitos fatos, né, da história do nosso país. A gente consegue compreender a formação do Brasil a partir do Rio Grande do Sul e de algumas lutas armadas, inclusive revoluções e rebeliões também. E a própria figura do Rodrigo Terra Cambará traz essa dicotomia, essa situação assim de ser aquele homem que luta por uma condição melhor. A maior bandeira do Rodrigo, além da modernidade, era a liberdade, né? Ele acreditava que as pessoas deveriam ser livres, deveriam ser respeitadas. E a gente tem então esse Rodrigo que inicia, nesse romance a gente tem o Rodrigo já no fim da vida, um Rodrigo à beira da morte, e depois então somos conduzidos a entender essa história toda dessa formação do próprio Rodrigo, porque a gente tem alguns flashbacks na infância, né, dele e do Bill, né, que é o Toríbio, o grande irmão confidente do Rodrigo. E você fica impressionado como que o Érico Veríssimo conseguiu construir homens, personagens tão bem desenhados e tão bem elaborados, com todas as características como os homens de carne e osso que fizeram, né, muitos mandos e desmandos na política do nosso país. Então, eles se comunicam tão bem, convivem tão bem
os personagens reais de carne e osso com os personagens criados pelo Veríssimo, que em alguns momentos você tem até dificuldade de separar, tá? Mas isso, ele é só um personagem mesmo ou ele foi um homem real, né? Rodrigo Terra Cambará também vai receber um nome de rua, como Aderbal Quadros, que foi o sogro dele, como Rui Barbosa, como Pinheiro Machado, né? Que pode ser aí nome de escola, nome de rua. Então, interessante a gente analisar algumas coisas nesse ponto e dizer, render honras, né, à forma como o Érico Veríssimo construiu seus personagens. Eu falei já pra você na análise de O Continente que aqui é essa menina, né, Ana Terra, que faz com que povoe todo o nosso pensamento. E aqui, além dessa, em O Retrato, além dessa questão de retomar um pouco a história da família, já que a gente tem esse final do século XIX, é muito legal dizer que a mulher que continua na história sustentando e tem uma figura importantíssima aqui em O Retrato é a figura da Maria Valéria, né? A Dinda, que é a Dinda do Rodrigo Terra Cambará e que é também uma das mulheres na linha de sucessão da Ana Terra, que vem a Bibiana, então a Maria Valéria, que eu já falei na análise lá, na primeira análise. Então, para você entender bem, o Capitão Rodrigo Severo Cambará vem a ser o bisavô do Rodrigo Terra Cambará, tá? Nessa constituição familiar, e a gente segue conhecendo a história da família Terra Cambará, assim como dos Amarais e de outras famílias tradicionais rio-grandenses, a partir da continuidade da escritura de O Tempo e o Vento. E a gente tem também um pouco daquela lembrança do cerco ao sobrado, né, na figura do Liroca, né, que tem uma passagem importante aqui, que também é retomado. Mas dizer que o Rodrigo Terra Cambará, nesse eu não devia estar falando isso. Corta a produção. O que eu quero dizer é que é uma metáfora, ele no leito de morte, ele adoecido, porque na verdade o que está acontecendo é uma mudança no Brasil, do Estado Velho para o Estado Novo. A gente está falando do fim da Segunda Guerra Mundial, 1945, e coincide com a queda, né, a saída do poder de Getúlio Vargas. Agora, o que é muito gostoso é a gente perceber como o Rodrigo Terra Cambará ele envolve você como personagem, porque aqui a gente tem, de certa forma, a formação também, além de um romance histórico, um pezinho num romance de formação, porque a gente vai entender o que ele pensa sobre política, quais são seus amores e também a veia dele de trabalhar como médico, inclusive fazendo muita caridade, atendendo aos pobres sem cobrar, né, e recebendo e dando medicamento para todo mundo. É bom saber também que o Rodrigo, ele encarna a figura do dandy, né, lembrar aí do Oscar Wilde, que foi quem instituiu o dandismo aí no mundo, né, o escritor irlandês, inglês, que a gente tem uma passagem aqui muito legal e divertida, assim, quero dizer que eu me diverti em muitos momentos com esse livro, dei muita risada em vários momentos, porque quando você lê um livro assim, pungente como esse, você vive com o livro, né? Até tava brincando com o marido antes de iniciar a gravação. Tem gota de café, tem mosquito amassado, porque você faz tudo com o livro e você se diverte muito com ele. Quando você tá ali fazendo a leitura, você é pego dando risada sozinho e quem tá do lado não entende nada, que você tá naquele universo, né? Mas esse universo criado pelo Érico Veríssimo, ele é muito bonito porque ao mesmo tempo você vai revelando a própria história do país. E o Rodrigo, então, se prepara todo, se perfuma, coloca o seu melhor terno, sempre o seu chapéu, o seu sapato de verniz, se perfuma, sempre com perfumes franceses. E o que eu gostei muito também é que esse livro tem vários trechos em língua francesa, né, que eu pude ler com fluência, já que agora eu também já sou uma falante da língua francesa. Então, é muito gostoso se você quer aprender mais essa língua, ou, né, além de trechos em espanhol, ditos pelo Dom Pepe, tem assim essas três línguas conversando no texto de uma forma muito gostosa e é muito divertido. Inclusive, ele intitula 2 capítulos como Chantecler. Chantecler, que é o nome de uma peça que está sendo encenada na França.
O Rodrigo, o maior sonho da vida dele é ir para Paris, né? Ele quer muito, ali quando ele é jovem, ali com seus 24 anos, que é quando o retrato é pintado, ele quer ir para Paris, ele quer levar a Flora para Paris, ele quer viver a modernidade, quer trazer a luz elétrica para Santa Fé, quer ver o desenvolvimento daquilo tudo. Então, você vai sentindo em todas as sutilezas, assim, de desenvolvimento que o país foi sofrendo, né? Tem a narrativa tão bela e tão lírica do seu Sérgio subindo com uma escadinha para ir lá acender, né, os bocais de querosene para iluminar as ruas de Santa Fé. Né, e os carros que a gente vê que acontecem ali, né, que as pessoas utilizam, são puxados por cavalos. Daí tem essa revolução também para o início do uso do automóvel. Então tudo isso está contido, né, nesse início do século XX, que de fato trouxe desenvolvimento para o mundo, né, mas aqui no Brasil, inclusive, muitas coisas chegaram nesse momento. Falando em desenvolvimento, né, o Rodrigo, ele é dono da farmácia, né, que é anexo ao seu consultório, que tem a primeira caixa registradora da região, né. Alguns desenvolvimentos nesse sentido são interessantes, e ele, por exemplo, recebe os jornais de Paris, né, La Illustration, e fica dando notícias, né, para as pessoas, inclusive quando começam as guerras, né, além da leitura do Correio do Povo, que é muito frequente aqui no livro, a gente tem também leituras de periódicos do exterior, que eles conseguem então ficar sabendo o que está acontecendo na Primeira Guerra Mundial e depois na Segunda Guerra Mundial, a partir desse trâmite, né, desse trânsito, não só com livros, que são citados inúmeros autores, e aqui a gente percebe o quanto o Érico Veríssimo também era um leitor profícuo, né. Na verdade, o Érico Veríssimo, em alguma medida, ele tem um quesinho de Rodrigo Terra Cambará, porque ele nasceu também numa família rica. A diferença é que a família do Érico acaba sofrendo um revés financeiro ainda na infância dele, né? Mas ele viveu um pouco dessa abonança e vê que o Rodrigo Terra Cambará é um cara que tem tudo. Ele é lindo, ele é bem vestido, ele é cheiroso e tem estudo, é médico, tem dinheiro para gastar a rodo e dá dinheiro para um monte de gente, faz um monte de caridade, ajuda muitas pessoas, inclusive coloca pessoas em casas, dá móveis e tudo mais. Toda bem-aventurança possível, só que existe um certo vazio dentro dele, que é essa necessidade de desenvolvimento e sempre da busca pelo novo. E isso está correlacionado com essa busca pelo desenvolvimento do próprio país, politicamente, socialmente falando. E esses são alguns dos retratos que eu enxergo. Para além do retrato que Dom Pepe desenhou, né, o Rodrigo altivo, bonito, olhando para o horizonte, a gente tem esses retratos da sociedade, né? Todas essas circunstâncias, assim, descrever e desenhar esses retratos do Brasil, do mundo. E o Érico, ele faz umas brincadeiras também muito curiosas, que sensibilizam o leitor, ao mesmo tempo em que ele demonstra, por exemplo, bombardeios, né, ou o uso de gás, né, acontecendo na guerra. Incute um momento, assim, de que tá acontecendo o carnaval no Brasil, sabe? E coisas assim, ou virada do ano, e festas no clube comercial, que é onde a sociedade santafesense se reunia. Então você tem, assim, essas polarizações, né? Que, tipo, o mundo tá acontecendo, tem transformações ocorrendo, mas aqui no meu microcosmo também tem transformações ocorrendo, mas tem aquelas pessoas que estão olhando ou vivendo mais voltados, assim, ao seu próprio umbigo. Mas essas desgraças continentais também reverberam por aqui, é claro, né? O tomo 2, né, desse livro, que a gente tem, então, o tomo 1 e 2, né? Começa aqui, então, na sequência, o Retrato Volume 2. A gente tem esse tratado, então, da metade do século XX propriamente dito, né? Que finaliza com uma vela para o negrinho. E a figura da Maria Valéria retomando essa questão histórica, né? Que o Negrinho do Pastoreio faz, folclórica, que o Negrinho do Pastoreio permite com que você encontre coisas que você perdeu, de uma profundeza, assim, muito, muito legal. E nesse desenrolar da trajetória da família Terra Cambará, é muito legal a gente perceber que existem personalidades distintas urdidas de uma mesma fonte, né? Eu vou falar aqui dos filhos do Rodrigo Terra Cambará,
que é o Floriano, né? O Floriano, ele aparece bastante porque ele é o filho mais velho, então ele já é um homem de meia idade ali, quando a gente tem essas informações finais tratadas no livro. Não quer dizer que elas são tratadas cronologicamente, na verdade existem algumas idas e voltas, né, que faz com que você compreenda, e daí dá aquele soco assim que você termina de ler e você já tem vontade de voltar a ler de novo para entender aquele início do livro que você leu quando ainda não estava abraçando todos os personagens, né? Depois você termina toda a trajetória, foi inevitável para mim retomar ali e voltar a ler de novo o princípio do primeiro capítulo, que é Rosa dos Ventos. Além do Floriano, então, que é esse filho das artes, né, o filho escritor, em outro polo a gente tem o Eduardo, que é o filho politizado e é o caçulinha, e a gente tem o Jango também, que é o filho voltado para a terra. Então a gente tem a figura de 3 homens, e se for pensar o homem da terra, o homem politizado e o homem das artes, meio que coloca quase que todo mundo num universo só. Então, através dos filhos, com uma sapiência incrível, o Érico Veríssimo consegue demonstrar pra gente esse cenário do Brasil da época. Isso tudo após descrever assim com uma paixão caudalosa as ações do homem Rodrigo Terra Cambará, que acompanhar a juventude dele é sensacional, né? Todos os passos ali dele como médico, dele fazendo suas batalhas políticas. Ele cria um periódico chamado A Farsa, que é tão importante para cutucar, né, quem estava no poder naquele momento, e dizer que é uma época em que o homem que estava no poder, ele realmente mandava em tudo e todos, e ele cometia atos violentos contra as pessoas, e é contra esse Brasil que o Rodrigo Terra Cambará luta, é contra esses desmandos e falta de respeito com a vida humana. E também falar que é um momento, tudo nesse livro, do começo ao fim, é um momento em que a mulher estava totalmente subordinada, né? Era um ser criado do nascimento à morte para casar-se, procriar-se e respeitar o seu marido sob qualquer circunstância, né? Então isso também é importante dizer. O que me sensibilizou muito na leitura desse livro é conseguir perceber, assim, num texto muito simples, muito fácil de ser lido, o desnível social monstruoso a que a sociedade estava colocada na metade do século XX. De um lado, luxo, privilégios, de outro, aqueles que vegetam na indulgência, sabe? Tudo isso é muito bem mostrado no texto e, para mim, assim, é um resumo de mundo, principalmente a forma como ele desfecha, né? A forma como ele costura, mostrando esses 3 filhos adultos e os caminhos que cada qual tomou, né? Terra, política, artes. E claro que antes disso, no meio de toda a história, a gente tem todas as camadas, né, da sociedade santafesense, né? A gente tem os comerciantes, tem os maragatos, que é aqueles que estão sempre com o lenço vermelho defendendo sua causa, né? E é importante também falar que a gente tem descrito, assim, aquela questão que aconteceu no Brasil, lá do início da República, que é o voto bico de pena, né? Ou seja, a pessoa que já estava morta vinha e votava, né? O nome dela aparecia na lista e vinha alguém lá utilizando de uma identidade falsa, dizendo-se ser aquela pessoa, e assim se mantinha no poder aquele que já estava no poder, né? E isso vem mudar muito recentemente na história do país, né? Então é muito bem escrito pelo Érico essa parte para você entender, assim, as camadas corruptivas, assim, que envolvem a formação da República Brasileira. Claro que também nessas classes a gente tem as prostitutas. É muito bonita a forma como ele descreve, sabe? Porque as prostitutas eram uma classe trabalhadora legítima, né? E elas eram respeitadas, elas tinham casas limpas e muito bem organizadas, recebiam seus clientes com bebidas e bolinhos. Então, ia muito além de simplesmente ser alguém marginalizado da sociedade, porque era uma profissão legítima e necessária, já que a mulher estava sobre o regime patriarcal e o homem, claro, tinha suas necessidades. Ele precisava, além de procriar com a sua esposa, de fazer com que as suas necessidades fossem estabelecidas, e para isso era buscado então essas casas onde as prostitutas muito bem atuavam, e existe um respeito na forma como Érico Veríssimo as descreve na obra, muito interessante. E claro, a gente não pode deixar de falar dos gaúchos ortodoxos que estavam sempre com a arma na cinta, né? Tudo isso e muito mais está retratado em
O Tempo e o Vento, parte 2, do Érico Veríssimo. Muito recomendo que você leia, inclusive para compreender alguns aviltamentos políticos que ocorreram no país, mas principalmente porque os personagens que ele desenha são muito apaixonantes. Você termina de ler querendo, já com saudade, né? Já com saudade desses personagens e querendo continuar com eles. Eu sou Dayana Pasquim e espero que você tenha gostado dessa análise. Converse aqui comigo também nos comentários. Inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu. Manda um vídeo para alguém que gosta de leitura e esteja sempre por aqui, porque tem muito conteúdo de literatura para você.